Então, coleguinha arquiteto aí, importantíssimo deixar claro. É muito importante a gente trazer clareza para o nosso cliente do que ele está contratando. Então, ele está contratando um projeto de arquitetura, eu posso entregar só o projeto de arquitetura. Mas no momento em que eu passo a segurança do meu cliente, explicando tudo, por mais que no primeiro momento ele se assuste, mas ele vai dizer assim, e aí é como técnica de venda? Mas eu vou dizer que é principalmente pela autoridade que você construiu ao se dedicar na sua carreira. Porque só em explicar tudo isso aqui, ele vai dizer assim, rapaz, fulaninho me cobrou 10 mil pelo projeto. Esse aqui tá me cobrando 15, tá dizendo que eu ainda vou gastar mais, mas eu senti muito mais segurança porque agora eu estou entendendo como é que vai funcionar todo o processo. Clareza em tudo na vida traz muita segurança. Deixar isso claro. E em especial, a gente tá comunicando, e eu digo isso até na fase de estudo preliminar, com toda a equipe que vai participar, faz o projeto ser muito mais eficiente em estética, em função, em preço, do que... tá aqui meu projeto arquitetônico, te vira com a engenharia. Quem é que vai compatibilizar? Isso aqui, por mais que tenha projeto, não ser um problema que o cliente vai identificar na obra e vai ficar. Não, aí é o engenheiro que deixou a viga aparecendo. O engenheiro, não, o arquiteto não compatibilizou. E o arquiteto vai dizer, não fui contratado para isso. Então é muito importante trazer clareza. Houve um momento, assim, na verdade nós que somos da área de arquitetura e de engenharia, isso deve acontecer com as outras áreas, a gente se pega muitas vezes conversando a respeito do nosso mercado. Poxa, como é que determinado profissional que a gente sabe que não tem tanta qualificação, a gente conhece o trabalho dele e de repente um cliente estava com a proposta desse profissional e com a nossa proposta e o cliente terminou optando por ele, né? Aí a gente fica, poxa, por que será que isso está acontecendo? Não, o preço dele era muito mais baixo do que o nosso. Então quer saber de uma coisa? Que o cliente fique com o seu profissional, eles se merecem, né? Às vezes a gente pensa dessa forma. Eu já pensei muito assim, mas ao longo desse tempo que eu venho tentando entender melhor o mercado e em conversas com o Renato, ele me diz o seguinte, Paulo, quando isso acontece, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Por quê? Porque o cliente, ele não entende de engenharia. O concorrente, como ele não tem a mesma autoridade, o mesmo conhecimento que você tem, a única arma que ele vai ter é preço. Como o cliente não conhece das particularidades do mundo da engenharia e você não fez esse papel de educá-lo, ele vai escolher por preço, tá? Então, quando isso acontece, quando ele diz que a culpa é nossa, é porque nesse momento em que nós somos acionados para apresentar uma proposta, ao invés de simplesmente chegar lá e dizer, tá aqui, ó, minha proposta é essa. A gente tem que preparar o cliente, a gente tem que marcar uma reunião, mostrar para ele o que nós somos capazes de fazer, o que nós vamos entregar, o que nós já entregamos. O valor que aquilo vai ser para ele. O valor que ele vai ter por fazer esse investimento, os ganhos que ele terá por isso. E depois de tudo isso, depois que o cliente entender bem qual é a tua proposta técnica, aí você vai apresentar uma proposta de preço. E aí ele vai ter como comparar a tua autoridade, teu conhecimento, tua história, teus objetivos com o de outra pessoa, né? Então, hoje eu tenho plena consciência de que quando a gente envia uma proposta sem fazer esse tipo de abordagem, a gente não está muito interessado naquilo, né? É verdade. Porque assim, a gente tem que fazer isso, a gente tem que trazer para nós essa responsabilidade de educar, de certa forma. Ninguém sabe, olha só. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui publicar um livro, poxa, Ilana, eu apanhei. Né? É um mundo que eu não conhecia. Né? Então, assim, eu chego, procuro uma editora. Olha, eu tenho aqui um material, quero fazer uma publicação. E aí a editora me passa um orçamento. E aí eu saio pedindo o orçamento de várias editoras. O que é que me levou a escolher uma determinada editora em detrimento da outra? Preço. Eu não conhecia o mundo da publicação de um livro. E aí eu fecho com aquela editora. De repente eu digo, gente, eu não estou gostando muito dessa diagramação. Aí ela fala, você vai ter que contratar uma empresa
para diagramar. Quando que aquela outra estava Aí eu já começo, peraí, será que a outra já tinha isso? Eu olho para a capa e digo, gente, eu não estou gostando dessa capa. Ah, não, você vai ter que contratar uma empresa para fazer a capa, uma empresa para revisar, uma empresa para isso, para aquilo. Quando eu volto para as outras propostas... Tava barato. Tava tudo incluído ali, mas eu não sabia. Né? Então, faltou... por parte das editoras, principalmente aquelas que tinham maior preço, mas tinham melhor qualidade, me entregariam muito mais, deixar claro para mim, Paulo, é a primeira vez que você está publicando um livro, você sabe que é necessário isso. Veja se as propostas que você tem já contemplam todas essas etapas, não é? Exato. Então, assim, as pessoas não são obrigadas a conhecer de arquitetura e de engenharia. Nós é que temos que mostrar para elas como é esse mundo. É verdade. Fica aí puxa aí essa responsabilidade, essa obrigação pra gente. E, professor, vamos voltar aqui para a obra, pro dia a dia? Vamos tomar café? Vamos tomar café com estruturante soluções? Vamos, professor Paulo? Vamos fazer mais, né? Vamos marcar mais café? Café com engenharia, né? Bora. Café na obra. E fazer de verdade, vamos fazer, né? Vamos, André, fazer um quadro, café na obra? Vamos? Dias Eu faço dessa vez? Faz o quê? Eu faço lá. O café, né? O meu ainda tá terminando. Não, mas tu não vai tomar isso frio não, Ailana. Agora foi café gelado. Eu faço ou tu faz? Eu faço. Tu faz? É... O que você colocar eu Pronto, tomo. caramelo. Vai querer também, André? André vai precisar acordar isso, senão o André vai dormir. Não tendo metanol. Se precisar sair, cara, é legal vai ter que perceber a evolução agora. também, né? Vai já voltar. Das pessoas que entram em um mundo novo, tipo, cara, eu quando comecei, eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas quando você começa a fazer isso, o cara ainda é todo muito engessado, cheio de... Aí você vai ficando mais solto, né? Mas é porque a câmera, cara, ela gera esse bloqueio, mesmo pra quem fala em público, né? Quando você pega às vezes um celular e diz, tô te filmando, o cara já muda o comportamento. E o massa é porque tira dúvidas reais mesmo. Você tem que fazer aqueles cortes lá bem editados. É quando a gente diz, cara, não, a IA vai isso, vai aquilo. Não vai. A gente quando faz Nossa cortes pela IA, cara, é uma coisa, faz. Mas quando é você ali, sabe, colocando sensibilidade, colocando... Visível como assim? Não coloca uma parte preta. Aí você não... Entendi. Perfeito. Professor Paulo, eu fui chamada para fazer uma reforma de ampliação de uma edificação também de 3 pavimentos, em que vai haver demolição. Eu posso fazer essa demolição com tranquilidade, visto que se eu estou demolindo, eu estou aliviando carga para minha estrutura. Então, eu, enquanto arquiteta, que eu digo assim, esta obra, ela está tranquila e livre para fazer demolições, ou mesmo assim, é preciso ter cuidados? Não, é necessário ter cuidado. Olha só, primeiro, você vai demolir alvenarias. Sim. Tá? Essa alvenaria, nesse caso em particular, era uma alvenaria que suportava algum tipo de carregamento? Do ponto de vista de sistemas estruturais, deveria ser fácil de identificar, né? Porque se você tem ali uma parede que foi construída com um bloco de vedação, então, teoricamente, aquela parede é apenas vedação. Eu poderia demolir sem nenhum medo, não é? Mas quem disse que as coisas acontecem dessa forma? O pessoal termina inventando um sistema aí que é a alvenaria de vedação suportando cargas. Se ela é uma alvenaria de vedação, e aí eu estou chamando de vedação, não é porque ela não suporta carga, é porque ela foi feita com blocos de vedação, blocos não estruturais. Mas mesmo sendo feito com blocos não estruturais, da cabeça de quem construiu, ele colocou ali uma laje apoiada nessa parede. Eu vou lá sem fazer uma investigação mais detalhada. Não, isso aqui é um bloco não estrutural, pode derrubar. E aí? A laje vem abaixo, né? Então o que é que eu deveria fazer? Como eu não sei se aquela laje está apoiada ou não na parede, eu teria que investigar se ali em cima há uma viga, se a viga tem seção e resistência suficiente para receber aquele carregamento. Se sim, aí eu digo, Ailana, pode derrubar essa alvenaria. Aí você pode dizer, Paulo, tudo bem, a alvenaria eu entendo que tem que ser feita assim, mas uma laje, por exemplo. Por exemplo, eu quero abrir uma escada agora. Pois é, eu quero derrubar uma laje ou parte dela. Aí não, né? Aí é tranquilo, eu posso derrubar? Não, não pode. Por que não? Olha só, vamos imaginar o seguinte. Tu tem um apoio aqui. Certo. Os meus dedos estão funcionando como vigas ou paredes. E aqui tu tem uma laje, tá? Aí você quer demolir essa região.
Esse balanço aqui, ele é possível pela continuidade da laje. Na hora que eu demoli esse lado aqui, é como se agora eu estivesse apoiando a laje aqui, ó. E essa laje, ela não está engastada nessa viga. Entendi. Então ela vai rotacionar e cair. Paulo, não é possível então ter uma laje apoiada em uma viga sem continuidade? É. Mas aí eu tenho que transferir os esforços dessa laje para a minha viga, através de um engastamento, de um vínculo adequado, sabendo que esse movimento aqui que a laje vai fazer, que é um movimento de flexão, ele vai ser transmitido para o meu apoio, que é uma viga, através de um esforço de torção. Concorda? Concordo. Então agora eu tenho que dimensionar essa minha viga para receber carregamentos verticais, flexão, dependendo dos seus apoios, e uma torção devido aqui a essa marquise agora. Se isso não existe por conta da continuidade e tu faz essa demolição, essa laje aqui vai ficar sem equilíbrio, sem estabilidade. Eita. Concorda? Concordo. Então eu não posso abrir não posso fazer uma abertura numa laje, eu não posso quebrar uma laje, a não ser que eu tenha a certeza de que aquela laje não está influenciando no equilíbrio de nenhuma outra região. Aí você pode demolir. Outro cuidado, vou demolir uma viga ou uma parede, o que for. Essa parede, ou essa viga, ela pode estar servindo de contraventamento para um pilar. Então você tem um pilar alto, que ele era dividido em duas partes por uma viga. Então o comprimento de flambagem do meu pilar é correspondente a duas alturas diferentes. Sim. Uma entre a fundação e a viga e a outra entre a viga intermediária e a viga superior. Na hora que eu faço a demolição da viga intermediária, eu estou acabando o travamento e agora eu tenho um pilar único com uma única altura de esbeltez. E se eu não aumento a seção do meu pilar, pode ser que eu vá ter problemas devido ao fenômeno de flambagem. Entendi. Então demolir não é tão simples assim. E ainda sobre demolição, professor. Por exemplo, vou demolir e aí eu vou trazer uma alvenaria, seja uma viga ou um pilar. Resolvi ali, realmente tinha um projeto estrutural, calculamos consultamos o calculista e tudo e decidiu de que pode, não pode ou se pode. A forma que eu vou demolir pode influenciar na minha estrutura também? Por exemplo, existe algum método de demolição ou... Vamos na marreta aqui, galera. Não, existe. Agora isso aí vai depender da estrutura, isso é algo muito particular. Tem obras, Ailana, que a gente faz um projeto de reforço e como antes do reforço pode vir aí um processo de demolição, a gente faz ali toda uma recomendação, inclusive sequencial. A demolição deve iniciar por tal peça, sendo feita com equipamentos mecânicos, alguns com equipamentos manuais. Cada caso é um caso. Né? Tem situações em que eu vou dizer, não, Ailana, é muito simples, pode demolir de qualquer jeito, mas nem sempre é assim. Entendi. E assim, eu trouxe essa dúvida porque certa situação, eu estava em uma outra cidade, em um outro local, e presenciei uma construção que estava em ampliação, não era projeto meu, não era nem da minha conta, eu só estava passando perto, e me chamou a curiosidade de estarem levantando alvenarias de blocos de cerâmicos, sem nenhuma amarração no chão. Então assim, eu já tenho um piso industrial aqui, e eu estou usando blocos de cerâmica sem nenhuma amarração de chão. Aí eu pensei, eu acho que se fosse eu teria feito de gesso, drywall, alguma coisa do tipo. E aí eu fiz um vídeo ali daquele momento e mandei para um colega engenheiro, né? Eu, fulaninho, tá certo isso? Iam se levantar as alvenarias, depois iam ser feito forro e provavelmente essas estruturas que iam sustentar o forro estariam apoiadas em cima do bloco de tijolo que também não tinha nenhuma cinta em cima. Então não tinha amarração embaixo, não tinha amarração em cima. E aí eu fiz esse vídeo e mandei para ele. Ele me respondeu lá, mas o que chamou a atenção no vídeo, que não foi nem minha dúvida, foi: Ailana, isso é assim. Porém, o que me preocupa muito é a forma que o pessoal está demolindo a arquibancada. Porque provavelmente se essa arquibancada, do jeito que apareceu no vídeo, é de concreto, pode ser que quando tenha sido construída, isso tenha... Ela funcionava como travamento para alguma... Isso. É comum nesses tipos de projeto de edificação usar arquibancada como fundação ou... Não, como fundação, não. Como elemento de travamento, sim.
É bem comum É porque... comum. Porque olha só, mais uma vez vamos falar sobre o momento de inércia. Tá? O pilar, tal qual a viga que a gente conversou, ele tem uma seção, essa seção possui uma determinada área e possui um momento de inércia. Então, normalmente, nos ginásios, o que é que se faz? A direção do pilar, ela é posicionada de forma que a maior seção do pilar fica perpendicular ao alinhamento da fachada, tá? Da periferia. Então, por que a gente faz isso? Porque o pilar estando nessa direção, na direção transversal do ginásio, eu não tenho como colocar elementos de travamento. Sim. Tá? Então eu tenho que ter maior rigidez. Eu vou ter um travamento embaixo, na fundação, e dependendo do sistema de coberta, eu vou ter um travamento lá em cima. Né? E às vezes em cima ele é livre. Sim. Daí eu precisar de maior inércia. Já na outra direção, que fica na direção do fechamento, eu tenho a menor seção. Então, deveríamos ficar preocupados, né? Poxa, se na direção de maior dimensão nós estamos preocupados com a flambagem do pilar, o que será da outra direção? Só que na outra direção, Ailana, eu posso usar as arquibancadas, eu posso usar uma viga para fazer o travamento do meu pilar, diminuindo a altura, diminuindo o comprimento de esbeltez, ok? Se alguém vai ali e faz a demolição das arquibancadas e elas funcionavam como travamento naquela direção, eu vou ter problemas com flambagem. Então, demolições, em especial nessa natureza, ainda tem que ser muito mais bem analisadas. E aí, Paulo, então quer dizer que eu não poderia demolir a arquibancada? Posso. A gente vai ter que ou criar um novo elemento de travamento. Que vai substituir o papel que a arquibancada fazia nesse sentido, ou eu vou precisar aumentar a seção do meu pilar na outra direção, para que aí eu não tenha problemas com elevadas esbeltezes. Né? Que pode ter sido considerado, como eu estou falando. Pode. Foi uma visualização que eu fiz de visita, alguém verificou e ia ser feito. Fez lá um travamento a mais, enfim. Show de bola, professor. Acabaram as perguntas? Nada. Professor, outra dúvida que acontece provavelmente na casa de todo mundo é sobre trincas e fissuras que surgiu na minha parede. Surgiu ali uma fissurazinha no meu emmassamento. E aí todo ano eu mando, né, fazer a manutenção, vai emassar e aquela fissura ali não sai. Sobre trincas e fissuras em paredes, quando é que eu consigo diferenciar que realmente aquilo é um problema estético ali, de qualidade de massa, tinta, mão de obra, ou quando aquilo pode apresentar um risco realmente estrutural, ou pelo menos chamar a atenção nesse sentido? Pronto. Mais uma vez, é necessária uma inspeção detalhada feita por um profissional habilitado e experiente. Que fissuras a gente pode ter na alvenaria? Desde uma fissura de retração de argamassa, de repente alguém usou ali uma areia muito fina, a areia muito fina ela requer maior quantidade de água, por ter maior quantidade de água, a possibilidade da água evaporar nas idades iniciais da argamassa, gerando aí retração que impedida pela base do chapisco, vai gerar ali fissuras que tem uma certa configuração. Então, visualmente, a gente consegue gerar uma hipótese de que aquela fissura é causada por retração da argamassa, e aí não vai ter nenhum tipo de risco. E se realmente a água em excesso já evaporou, não vai haver aí uma causa para o aparecimento de novas fissuras. Nesse caso, emassar, pintar. Né? Então, sempre que a causa que leva à manifestação já foi resolvida ou já cedeu naturalmente, né, já acabou naturalmente, você pode fazer um tratamento convencional, fechar e segue a vida. Mas pode ser que não seja só uma retração, pode ser que seja uma fissura na alvenaria causada por um recalque de fundação. Tem uma configuraçãozinha diferente que, pela experiência, você já vai gerar uma hipótese e que você vai ter a confirmação disso através de uma investigação, de uma modelagem. Então, se realmente você chega à conclusão de que aquela abertura na fissura tem como causa um recalque de fundação, enquanto esse recalque não for estabilizado, na verdade, enquanto o recalque continuar acontecendo, a fissura vai voltar. Por quê? Sempre que há um deslocamento, Ailana, em
uma estrutura ou em parte dela, e esse deslocamento não foi previsto em projeto, tipo, eu não imaginei no meu projeto que essa fundação fosse se deslocar, mas ela está se deslocando. Ao se deslocar, e como a alvenaria está vinculada em alguns outros pontos, o deslocamento impedido gera uma tensão na peça. Se a tensão for maior do que a resistência, nós teremos problemas. Começando por onde? Pela formação de fissuras, tá? Então, a alvenaria, se a origem for... A origem não, a causa. Não for realmente tratada, não importa, tu vai ali, vai passar uma argamassa, como a fundação continua descendo, ela vai sofrer novo deslocamento, nova fissura. Então não tem jeito, Ailana. Tem que identificar a causa. Tem que identificar a causa. E se de repente você quer até responsabilizar alguém, isso acontece muitas vezes em demandas judiciais, além de saber a causa, você tem que saber a origem. Né? Por exemplo, recalque é a causa. E a origem? Poxa, o que foi? A ausência do relatório de sondagem? Ou, mesmo com o relatório de sondagem, a fundação foi subdimensionada? Ou foi feita a sondagem, a fundação estava correta, mas quem executou diminuiu o tamanho por conta própria? Ou tudo estava correto, mas o proprietário está sobrecarregando aquela região com uma utilização que não foi prevista em projeto? Aí a gente vai descobrir a origem daquele problema. Entendi. E, professor, para quem está assistindo aqui, eu vou botar o link aqui embaixo de um podcast que eu assisti seu com o professor Jefferson, em que a origem do problema foi um formigueiro. Eu vou botar o link aqui para quem tiver curiosidade de entender o contexto, assistir o material lá na íntegra. Mas aí, aproveitando aqui o gancho para uma outra pergunta que você comentou sobre a água no concreto. Sobre água também em concreto. E aí eu vou puxar agora para a cura do concreto em lajes. Essa cura, né, bate a laje e tudo, a gente costuma dizer assim, não, tem que molhar por tantos dias. Isso é suficiente para fazer do jeito certo? Existe um volume certo? Como é que funciona essa cura na prática? Tá. Boa pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu vou posicionar bem o termo cura de concreto, né, que é muitas vezes mal utilizado, mal empregado. A gente escuta muito, Ailana, o pessoal de obra dizer o seguinte, eu só vou tirar os escoramentos quando o concreto curar, né? Não eu vou tirar os escoramentos quando o concreto curar. Eu só vou tirar os escoramentos quando o concreto atingir determinada resistência. Curar é algo que é feito com o objetivo de evitar a formação de fissuras por retração. Então, a cura é um conjunto de procedimentos que nós devemos fazer com esse objetivo. Tá? Então, concretei minha laje, concretei minha viga, concretei o meu piso. Nas idades iniciais, é muito possível que, por ação externa, eu venha a perder água do concreto. Água que deveria participar do processo de hidratação. Ao evaporar, a gente vai ter uma redução do volume do concreto. Poxa, se o concreto estivesse livre, vamos pensar aqui uma situação hipotética, o concreto flutuando. Ele perdeu água, ele tende a diminuir de volume, ele diminuiria de volume naturalmente. O problema é que na obra ele não vai conseguir diminuir de volume naturalmente. Ele tem impedimentos, o próprio atrito do concreto com a forma, a presença das armaduras, a água evapora, o concreto tende a diminuir de volume, mas ele está impedido. Isso vai gerar tensões de tração. Vai gerar tensões de tração em um material que não resiste bem à tração, principalmente nas idades iniciais. Se o concreto não resiste bem à tração, né, aos 28 dias, a resistência do concreto à tração é em torno de 10% da sua resistência à compressão. Então imagina nas primeiras horas. E mais, por mais que você tenha a presença de armadura, a retração ele pode acontecer em regiões onde eu não tenho armadura. E aí eu vou ter a formação da fissura. Tudo bem? O que a gente faz para isso não acontecer? Eu tenho que evitar a retração. Eu tenho que evitar a perda da água do concreto. Forma mais simples de fazer isso? Molhar. Porque quando eu molho, a água que será evaporada por agentes externos, que a gente não tem domínio, vai ser a água que eu estou utilizando sobre o concreto, e não a água do concreto. Entendi. Né? Então eu preservo o concreto para que aquela água realmente participe do processo de hidratação e que, com o passar do tempo, ela atinja uma resistência à tração mínima. Tá?
Quanto tempo, Ailana? Era a próxima pergunta. Pois é, em geral, isso vai depender do fator água cimento, vai depender da temperatura, das condições ambientes, do tipo de cimento, mas em geral 7 dias. Entendi. Né? Se você tiver cuidado nos 7 dias iniciais, você vai minimizar muito a formação desse tipo de fissura, porque o concreto já não vai retrair. Entendi. Tá? Agora, depende da peça. Que peças são mais suscetíveis a esse tipo de problema? Peças em que você tem uma grande área de exposição. Lajes, pisos, paredes. Porque olha só, o problema é a água evaporada a partir de ações externas. Poxa, pilar e viga estão dentro de uma caixa, de uma forma. E elas têm uma pequena superfície, área superficial. Né? Então, a troca com o ambiente externo é menor. Está controlado, né? Já uma laje, um piso, uma parede, não. Né? Então, nessas peças, principalmente, os cuidados precisam ser maiores. E só tem um jeito de fazer cura? Molhando a peça? Não. Existem outras formas. Você pode fazer uma cura química. O que é cura química? Comprar um determinado produto em que a gente vai aplicar sobre a superfície do concreto. A gente está criando, de certa forma, uma película separadora que evita que a água evapore. Tá? Existem outras técnicas também. E, professor, agora eu vou fazer a pergunta contrária. Quase contrária. Estou construindo lá, que eu nunca tinha me atentado para isso. Na última obra foi que o engenheiro executou, falando com o cliente, não, seu fulaninho, eu não vou concretar tal dia como previsto, porque aqui na previsão do tempo vai chover. Então, no meu planejamento, vai ser tal e tal data, porque eu consigo ter controle. Mas eu estou numa região completamente instável em relação a precipitações. O fato de eu concretar ou estar ali em obra, neste ambiente de chuva, isso afeta muito, prejudica muito, ou isso também é planejável e controlável? Não. Primeiro, pode vir a atrapalhar. Né? Pode vir a atrapalhar. É difícil de ter esse controle, tanto o controle de conseguir programar realmente uma concretagem para um dia não chuvoso, principalmente em determinadas áreas do país, como também é difícil de perceber, de mensurar os prejuízos que podem acontecer em função da exposição muito cedo à água de chuva, no caso. Por quê? Porque se o concreto realmente ainda não está em um determinado ponto de pega, né, de final de pega, a água da chuva ela pode interferir no fator água-cimento. Quanto maior a quantidade de água, menor a resistência. Então, poxa, a partir de que momento a chuva já não atrapalha? Isso varia em função do água-cimento, do tipo de cimento. A interferência vai variar em função do volume de chuva, né, da intensidade. Mas para isso, Ailana, a gente tem aí uma diretriz, pelo menos uma orientação. Então a norma já prevê isso? Existe uma norma de execução de estrutura de concreto, a NBR 14.931.